Em troca de redução na pena, criminosos confessam seus atos e revelam novas e importantes informações para a investigação. Estamos falando de delação premiada. O mecanismo já existia como prática, mas só foi definido por lei em 2013. Para ter validade, o acordo deve ser homologado por um juiz. Como funciona e quais são os efeitos dessa chamada colaboração? O uso desse instrumento muda a feição do direito penal brasileiro? A delação premiada é o tema de hoje do Reflexões. Aqui ao meu lado está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, André. E para discutir esse assunto, nós contamos com a presença de dois especialistas no tema. Vamos ver quem são eles. Ricardo Rachid Oliveira é juiz federal do Paraná. É mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná. Rodrigo Capês é juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli. É mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Eu queria agradecer a presença de todos, Dr. Ricardo Rachid, Dr. Rodrigo Capês. Muito obrigado pela participação, pela presença hoje. E para a gente iniciar o tema, né, um tema tão delicado nos tempos de hoje, queria entender um pouco, queria que os convidados nos explicassem um pouco como é que funciona a delação premiada, o que ela significa exatamente. Hoje, na minha modesta opinião, esse é um dos institutos mais controversos do direito processual penal brasileiro. E a controvérsia, ela parte de uma premissa. Que sistema nós adotamos? Nós adotamos um sistema de premialidade negocial, tal como funciona nos países de common law, ou nós adotamos um sistema de premialidade legal. Ou seja, existe maior margem do Ministério Público nesta negociação ou não? Ou resumindo numa frase que para mim sintetiza a maior controvérsia desse instituto. Qual é a extensão do poder negocial do Ministério Público? Até onde o Ministério Público pode ir nesta negociação? Tanto em termos de prêmios, como prêmios entre aspas, Claro. né, de concessões, como também em termos daquilo que ele pode ou não obter ou entender que é razoável obter? Eu acho que o principal problema hoje é a estipulação do prêmio. Certo. O que ocorre? A lei diz que o juiz poderá conceder o perdão judicial, poderá reduzir a pena até 2/3, poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isto é o que diz a lei, a atribuição do juiz. E o Ministério Público? No negócio jurídico, ele pode ir além destes limites que a lei coloca para o próprio juiz? Por exemplo, ele pode estipular um teto para o cumprimento de pena? O colaborador que prestar a cooperação mais eficaz para a investigação, seja denunciando a estrutura da organização criminosa, delatando comparsas, indicando onde está o produto do crime, ele pode dar um prêmio maior para ele, além do que o próprio juiz pode conceder. A Lei 12.850 de 2013, que tratou do crime organizado, ela usa a expressão colaboração premiada. E a gente também, eu posso afirmar que essa colaboração premiada é algo assim mais genérico e que a delação premiada seria uma espécie da colaboração, ou seja, é possível colaborar de outras formas que não seja com a delação premiada? A lei aponta para a eficácia da colaboração a identificação dos demais integrantes da organização criminosa. E essa identificação teria, portanto, uma feição de delação, né? Embora, em alguns casos específicos, como, por exemplo, nos casos de extorsão mediante sequestro, a descoberta do cativeiro, né, questões relacionadas à preservação da vítima são levadas em consideração também. Mas eu tenho para mim que o que motivou o legislador a usar uma expressão um pouco mais ampla diz respeito à própria capse diminúcio que recai sobre a expressão delação, né? Se a gente for olhar tradicionalmente a jurisprudência e a doutrina do direito processual penal, ela trabalha com nomes substitutivos da expressão delação. Então, se nós formos consultar posicionamentos jurisprudenciais antigos que tratam, digamos assim, do valor que se deve dar à palavra do corréu, eles usam a expressão chamada de corréu, né? Aí você tem, então,
um desafio de valoração a respeito de qual é o nexo e qual é o efeito que se vai dar, o valor probatório que você vai dar a essa palavra, né? Agora, retomando então um ponto que o Rodrigo mencionou a respeito das dificuldades que nós temos em relação ao Instituto, me parece que o grande desafio é encontrar um ponto de equilíbrio, né, em relação a um Instituto que foi concebido num sistema diferente, no sistema do Common Law, né, num sistema adversarial puro, ou seja, um sistema acusatório puro, né, onde o juiz é absolutamente equidistante entre as partes, né, e os integrantes, os promotores, eles têm uma liberdade negocial que já é típica do sistema. E a razão disso é que o sistema onde todo cidadão tem direito a ser julgado pelo tribunal do júri, ele jamais funcionaria se o Ministério Público não tivesse capacidade de negociar, quer com o acusado, para penas menores, quer com integrantes de organização criminosa para desbaratar determinadas organizações. O problema de importarmos institutos é que nós importamos o instituto e às vezes a gente se esquece de olhar para o nosso sistema jurídico. Em geral, o Ministério Público em países como os Estados Unidos, eles têm responsabilidade política. Responsabilidade política pelas decisões. Aí você pode me perguntar, mas como responsabilidade política? Bom, os procuradores gerais dos estados, em geral, são eleitos. E eles formam o seu gabinete, contratam advogados no mercado, que estão, obviamente, vinculados ao procurador-geral, né? Não há, em princípio, o instituto da autonomia funcional que nós temos em relação aos membros do Ministério Público aqui. Nós temos um promotor de justiça no Brasil, ele decide e não deve satisfação a essa decisão pelo conteúdo da sua decisão a ninguém. Claro que existem alguns mecanismos de controle, né? Mas, do ponto de vista de outros países, um indivíduo que realiza um acordo, por exemplo, tido por nefasto pela população, o procurador-geral vai sofrer responsabilização política. E mesmo na esfera federal, onde o presidente da República nomeia o procurador-geral e os district attorneys, também há uma responsabilização política indireta ao presidente da República em relação a isso. Isso é muito interessante, né? São dois institutos que nós temos aqui, da vitaliciedade, da autonomia, que acabam impactando, né? Quer dizer, acho que o que o Ricardo está colocando, né, aqui, o Instituto tem ligações com a estrutura e com o funcionamento do contexto, por exemplo, norte-americano. Ele se explica e algumas das suas... a extensão com a qual se pratica e as possibilidades não são uma escolha livre e neutra do ponto de vista de onde ele se insere, não é? Quer dizer, ele inserido num contexto brasileiro, ele pode produzir efeitos totalmente distintos daqueles que são obtidos ou são produzidos no contexto norte-americano, por exemplo, não é isso? Inclusive, há estatísticas dizendo que nos Estados Unidos 90% das questões criminais se resolvem no plea bargaining, né? Nessa barganha, nessa negociação do Ministério Público. Ou seja, é negocial o modelo. E mais... Assumidamente negocial, assumidamente. E todos conhecem os termos em que isso deve e pode funcionar. E aproveitando o gancho do Ricardo, inclusive, essa questão da eleição de membros do Ministério Público reflete diretamente na efetividade dessas negociações. Porque quanto mais questões criminais ele resolve e dá por encerrado o caso, maior a sua produtividade, e isso é um fator determinante, muitas vezes, para a sua reeleição. Então, a gente pode dizer, só para completar... Quais os problemas que a gente acaba tendo a partir da inserção desse sistema na nossa realidade? E, assim, dentro dos problemas, o maior impacto. Quer dizer, a gente pode dizer que essa lei das organizações criminosas, ela impacta ou pode impactar de tal forma na prática daquilo que vem sendo praticado, que a gente muda o nosso modelo de processo penal? O nosso modelo de investigação, porque a colaboração premiada, ela é uma técnica especial de investigação. Mas ela impacta o processo. Muitas vezes nem se chega ao próprio processo penal, não é isso? Na verdade, aqui se chega, salvo se o Ministério Público conseguir o benefício concedido for o não oferecimento da denúncia. Sim. Porque uma das diferenças de modelo é exatamente esta. No nosso sistema, a sanção penal é aplicada pelo juiz, imposta diretamente pelo juiz. Ele que vai medir a eficácia dessa colaboração premiada
No negócio jurídico da colaboração premiada, o colaborador se propõe a entregar determinados resultados. Eu vou fazer isto, vou indicar tal participante da estrutura criminosa, tenho documentos que corroboram as minhas alegações, tenho tais testemunhas, as contas bancárias Y, X. Então, esse negócio jurídico é homologado. E mais adiante, no momento da sentença, o juiz vai aferir, vai medir a extensão dessa colaboração. E, de acordo com o grau de efetividade, ele vai conceder a sanção premial. Então, se ele entregar tudo o que ele prometeu, terá a extensão máxima da sanção premial. O prêmio, então, depende do cumprimento de uma condição, que é a efetividade daquela colaboração. Sem dúvida nenhuma. E recentemente nós tivemos também uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, né? Mas nós vamos deixar esse assunto para o segundo bloco. A gente faz uma pausa e vai para o intervalo. Voltamos em instantes para falar mais sobre delação premiada. Até já! O Reflexões já está de volta. Hoje estamos falando sobre delação premiada. E retomando então aquilo que vínhamos falando no primeiro bloco, não é? Houve uma recente decisão por parte do Supremo Tribunal Federal sobre uma parte do sistema. Não é? Como Perfeito. É que foi, qual foi o que ficou decidido? Na verdade, o tema é sindicabilidade do acordo de colaboração premiada, ou seja, o controle jurisdicional que pode ser feito sobre as cláusulas do acordo de colaboração. Ou seja, desculpe interromper, é o juiz como o controlador do sistema negocial. Porque a lei prevê que isso tem que ser homologado, né? Isso. Na decisão de homologação, a lei determina que o juiz verifique a regularidade, voluntariedade e legalidade. Então, existe um controle de legalidade do acordo de colaboração. Logo, se há um controle de legalidade, em certa medida, temos que avaliar qual é a extensão, mais uma vez, daquele poder negocial. Se insere dentro de cláusulas legais ou não. Então, o juiz avalia no momento da homologação a legalidade, regularidade. E a discussão que o Supremo enfrentou na PET 7074 era se, posteriormente, no momento do julgamento de mérito, poderia revisitar ou não o plenário as cláusulas devidamente homologadas pelo relator. E aí, duas questões se colocam. A primeira, o colegiado maior, o plenário, fica vinculado a uma decisão monocrática do relator? E segundo, mas o acordo homologado gerou, em tese, um direito subjetivo a uma sanção premial, a um prêmio. Onde está o princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança? Onde ficam estes princípios? Se depois de o colaborador prestar toda a cooperação na investigação e no processo, isso for glosado lá na frente. Então, esta cláusula jamais poderia ter sido homologada, porque ela seria ilegal numa determinada visão, num determinado ponto de vista. A corrente que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal dos debates é de que deve ser prestigiado o direito subjetivo do colaborador à sanção premial. Essa também é a sua opinião, Ricardo, a respeito da síntese do julgamento do plenário? Me parece que o que ficou decidido no plenário pelo plenário foi exatamente isso. Privilegiou-se ali me parece que deu-se maior ênfase a uma maior autonomia negocial, né? Enfim, tratando-se de um instituto que tem essa natureza, que é uma natureza contratual, né? Os limites de disposição é que eu acho que são agora o grande núcleo a ser enfrentado. Dentro das diversas questões que surgem ainda, né, a respeito desse tema que é novo, relativamente novo para a gente, eu creio que o limite de disposição a respeito daquilo que foi negociado, o que pode ser negociado, ainda vai dar ainda algum tipo de pano para manga, algum tipo de discussão. Há uma série de questões abertas ainda, né, que não foram enfrentadas pelo Pleno do Tribunal. Até aproveitando o seu gancho em relação a esse poder de disposição, é a questão da execução antecipada da pena, né? Que essa é uma cláusula talvez relevante.
Essa é uma grande dúvida, não é? Porque em tese o acordo de colaboração pode estabelecer que no interesse do colaborador ele iniciará imediatamente o cumprimento da pena. Pode até estabelecer. Penal. O que nós temos é uma colaboração e um início de persecução, um início de investigação. Não há um processo processual, não há o judiciário envolvido. Não há um julgamento. Nesse aspecto, eu tenho alguma dúvida a respeito da cláusula do devido processo legal, né, que se invoca normalmente para dizer que, olha, iniciar o cumprimento de uma pena sem um processo seria uma violação do devido processo legal. Nós temos o Instituto da Transação, que inclusive é expressamente previsto pela Constituição, onde, em tese, se inicia o cumprimento de uma pena, embora não seja pena não privativa de liberdade, sem um processo tradicional. O que eu tenho para mim é que a própria noção de processo, que se extrai da cláusula do devido processo legal, ela precisa ser vista de uma forma um pouco mais ampliada, né? Eu acho que há um processo, sim, nesta realização de proposta, contraproposta, homologação, né? Eu creio que é possível pensar a noção de processo fora da noção de processo tradicional, de autor, réu. Mas, Ricardo, isso não pressupõe que a gente dê à questão negocial a maior força possível que ela pode ter? Quer dizer, é uma importação em grau máximo, é isso? Eu creio que em grau máximo, em grau absoluto, vai sempre ser impossível, por conta dos próprios princípios constitucionais que nós temos e princípios tradicionais do nosso processo penal. A gente está mudando a visão, né? Eu achei isso muito interessante, a visão do que é o devido processo previsto na Constituição, que é uma cláusula que a gente, muitas vezes, remota, a gente faz rememorar a Carta Magna, mas, na verdade... É um modelo de Estado de Direito que a gente está acostumado. Há certamente uma reconfiguração do que seja processo, me parece, mas assim, o que me preocupa é a noção de importação em grau máximo, justamente por conta daquilo que eu digo em relação a alguns princípios que regem o Ministério Público, né? Então, assim, eu creio que essa adaptação tem que passar pela noção de controle a que está submetido o integrante do Ministério Público. Certo. Né? Que é um controle hierarquizado, né? E que no nosso sistema ele é feito pelo juiz. Isso é uma coisa que não tem em sistemas como o americano, por exemplo. Essa coisa do juiz dizer assim, olha, eu discordo do promotor de justiça que pediu o arquivamento desse caso, portanto eu vou submeter isso ao procurador-geral. Isso é um limite. Entendi. Mas aí isso não pressupõe, então, que se nós formos aceitar que haja essa pena sem o processo, a antecipação do cumprimento, isso então não vai fazer com que a gente precise criar um modelo específico para que nesse microsistema esteja presente também o juiz como controlador? Mas aproveitando esse gancho, o que ocorre? O juiz emite um juízo de delibação para a homologação. Ele não faz uma análise tão vertical, analisa a legalidade, voluntariedade, mas ele não faz a verificação dos fatos, o acertamento dos fatos e da responsabilidade penal. Porque não é o momento ali, né? Então, mas se você admitir a antecipação de pena, não teria que haver uma verificação sumária dos fatos por parte do juiz? Olha, realmente ele está transacionando sobre algo real. Ele não é uma transação sobre algo que não existe, e ele está se submetendo a uma pena sem que haja base empírica, base fática para responder por esta pena. Porque eu entendi que era um pouco a sua linha, não é? Chegaria a essa conclusão? A minha conclusão é um pouco diferente. Me parece que esses princípios, eles são eleitos e erigidos em favor do réu, em favor do acusado. Nós temos que pensar que o colaborador é um acusado, né? Ele tem, certamente, o direito de só ser submetido à sanção, inclusive a sanção que ele ajustou no acordo, após o devido processo legal. E ele acaba confessando também, né? Sim, mas no nosso sistema, a confissão não implica culpa imediata. Ele tem o direito de ter o processo e de um juízo definitivo a respeito de sua culpabilidade, a despeito de ser réu confesso, né? Esse é um direito dele. A grande questão é saber, ele pode abrir mão desse direito e iniciar o cumprimento por sua conta e risco da sanção premial que foi ajustada,
ainda que, ao final, na sentença, o juiz possa dizer, olha, a sua colaboração não foi eficaz e, portanto, o senhor não faz jus aos benefícios e, portanto, perder, entre aspas, né, o cumprimento dessa pena, a pergunta é saber qual é a extensão que nós vamos dar à autonomia da vontade para alguém que está na condição de réu e, portanto, de certa forma, subjugado pelo Estado. E mais, qual seria a natureza dessa decisão que homologa? Porque se tratar de execução de pena, vai se conferir a natureza de um título condenatório. E aí, é uma sentença condenatória, não uma sentença de mera homologação, né? Sim. De natureza declaratória. Né? Na nossa Constituição, nós identificamos 3 tipos de prisão. Né? A prisão em flagrante, que, na minha visão, não é uma prisão cautelar, ela não visa resguardar os meios ou o resultado do processo, mas sim colocar o preso à disposição do juiz. A prisão cautelar, prisão temporária e prisão preventiva, então, essas duas, e a prisão sanção. Que tipo de prisão está sendo imposta ao colaborador? Com a homologação. Com a homologação. Isso. Porque ou estão presentes os requisitos da prisão cautelar, ele fica preso cautelarmente, e aí se opera a detração, como já é da nossa tradição jurídica, a detração penal, ou não estão presentes os requisitos, e em tese ele deveria ser colocado em liberdade e aguardar o trâmite processual até que o juiz, na sentença de mérito, ou o tribunal no julgamento final, avalie a eficácia da colaboração para lhe aplicar uma pena e então ele começar o cumprimento. E o que seria? Ele poderia eventualmente renunciar ao direito de recorrer, que é um direito que ele tem, e aí sim, teríamos um título executivo que já poderia ser julgado. Então, esta é uma das possibilidades, né, de cenário. Se não se prestigiar a execução antecipada porque violaria o devido processo legal, seria um devido processo legal sumário, em que a mera homologação sem verificação dos fatos pelo juiz já daria ensejo à execução de uma pena, ou não, seria o devido processo legal com observância de todas as demais garantias. Né? Inclusive da defesa como injunção legal, né? Essa seria uma ideia, ou seja, se o acusado se recusasse a produzir sua própria defesa, caberia então ao juiz nomear um defensor dativo. Porque ou você admite que existe execução antecipada de pena e altera o sistema, mas o Supremo Tribunal Federal, no HC e já na repercussão geral, disse que execução antecipada só em segundo grau. Sim. Né? Então, você estaria emprestando à colaboração, à homologação da colaboração, uma força executiva que nem a sentença condenatória de primeiro grau tem. Tem, é verdade. E a sentença verifica fatos, desculpe. Uma última palavra aqui do Ricardo. O que me parece é que, às vezes, existe uma confusão entre aquilo que é interesse do colaborador e aquilo que é interesse do delatado. Né? O que a gente tem visto é que, assim, muitas questões que têm sido levantadas não são nem do interesse do Ministério Público, ou pelo menos do interesse vocalizado pelo Ministério Público, nem do interesse do colaborador, e sim do interesse de quem foi apontado como suposto copartícipe de um crime vinculado a uma organização criminosa. Então, é preciso ter bem definido o que interessa ao terceiro, que não é integrante do acordo, e que eventualmente pode ter a sua situação jurídica alterada em razão desse acordo, porque, enfim, provas que estavam encobertas aparecem e assim sucessivamente. Então, eu creio que, como é um instituto negocial, a prevalência da autonomia da vontade, né, e aí cabe ao juiz verificar se aquilo efetivamente para o colaborador é eficaz, é importante, se não há abuso, né, por parte, ou não há algum tipo de submissão, algum tipo de defeito na própria formação da vontade. Me parece que o interesse das partes, no que diz respeito a eles que estão negociando, ele deve ser privilegiado, em princípio. É claro que não há um vale-tudo, né? Não se pode aceitar absolutamente tudo, mas aquilo que não ofenda diretamente algum direito fundamental irrenunciável e flagrante e claramente irrenunciável, eu creio que a prevalência seria a autonomia das vontades. Né? Me parece que sim. Bom, um tema ainda que vai merecer muitas outras reflexões, certamente, porque é uma riqueza de detalhes que precisam ainda ser melhor esclarecidos. Né?
mas o Reflexões fica por aqui. Queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a presença dos nossos convidados. Obrigado pela honra do convite. Ricardo, muito obrigado Agradeço. pela presença Mais e pela discussão. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça, no seu site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Reflexões.